Beleza, pessoal? Então, dando continuidade aqui, né? Já falamos, já analisamos que a quantidade de vezes que essa onda, né, sai de uma crista a outra, ela realiza um ciclo. E a quantidade de vezes que ela faz isso por segundo, nós vamos chamar de frequência. Então, no sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz, representado pela letrinha maiúscula H e a letrinha minúscula Z, ok? Hertz. Beleza? Agora, galera, o caso é que essa onda, ela leva um tempo, né? Para sair de uma crista a outra. Ou seja, ela leva um tempo para realizar um ciclo. Esse tempo nós vamos chamar de período, né? Simplesmente vamos dizer que esse tempo é o período, né? Que é dado em segundos, ok? No sistema internacional. Então, existe uma relação entre essa frequência e esse período. Ok? Perceba o seguinte, o que é a frequência? A frequência é a quantidade de ciclos, né? O número de ciclos por segundo, ou seja, por um tempo em segundos. Ok? Vamos supor que você tenha um ciclo. Então, a frequência vai ser igual a 1, né, dividido por t. Mas quem é esse t? Esse t é justamente o tempo de um ciclo. E o tempo de um ciclo a gente chama de período. Daí, onde a gente tira a relação entre frequência e período. Ok? Ou seja, a frequência é o inverso do período. Beleza, galera? Então, aqui está a nossa representação, né? Sobre frequência e período, a relação, né? Agora você já sabe o que é o comprimento de uma onda, o que é a frequência de uma onda e o que é período de uma onda, beleza? Voltando, pessoal, para o nosso estudo sobre ondas, ok? Nós já analisamos o que é o comprimento de onda, né? O que é a frequência de uma onda. Agora nós vamos ver o seguinte. Imagine que você dá um pulso numa corda, ok? Então, aquela oscilação, aquele pulso, ele vai se propagar durante toda a corda com uma determinada velocidade V. Ok? Perceba que esse pulso, ele vai andar, ok? Por uma determinada distância. Nós vamos chamar de comprimento de onda, ok? Então, a velocidade de propagação dessa onda vai ser dado por lambda vezes a frequência, ok? E é muito simples de você extrair essa equação. Vejam, lá do primeiro ano, a gente vê que a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, não é assim? Só que é o seguinte, pessoal, essa distância aqui é nada mais, nada menos do que o comprimento de onda, né? Vamos supor que a onda, ela percorra uma determinada distância, né? Que a gente vai chamar de comprimento de onda, ok? E que esse tempo é justamente o período, né? Assim que acontece, não foi o que nós vimos? Quando a onda sai de uma crista a outra, ela leva um determinado tempo e esse tempo a gente vai chamar de período, ok? Só que é o seguinte, o período, ele é o inverso da frequência, ok? Ele é o inverso da frequência. Então, se o período é o inverso da frequência, a gente tira dessa relação a equação da onda, ok? Vem lamber ferida. Essa equação determina a velocidade de propagação de qualquer onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, ok? Lembrando, pessoal, a unidade de frequência é o Hertz. A unidade de velocidade pode ser metro por segundo, centímetro por segundo ou quilômetro por hora. Vai depender de quê? Vai depender da unidade do comprimento de onda,
que deve ter a mesma unidade de velocidade, ok? Então ele pode ser metro, centímetro ou quilômetro. Beleza, galera? Tirando daqui, pessoal, isso aqui é a equação que define a velocidade de propagação de qualquer onda, ok? Agora vamos supor que você tenha a velocidade de propagação apenas em uma corda unidimensional, ok? Então existe outra equação, né? É chamada de equação de Taylor, que define a velocidade de propagação dessa corda. Vamos ver isso apenas como um complemento, né? Você tem uma corda, essa corda ela está tensionada, né? Por uma força de tensão ou tração T, ok? E essa corda tem uma determinada densidade linear, né? Quantidade de massa dividido por unidade de comprimento. O que acontece aqui pela equação de Taylor, né? A velocidade de propagação de um pulso nessa corda vai ser igual a raiz quadrada de T, que é a tensão na corda, dividido pela densidade linear da corda, que é a quantidade de massa por unidade de comprimento, né? Então nós temos aqui como unidade de tensão o Newton, né? Por que é o Newton? Porque é força, tensão é força, unidade de força é o Newton no sistema internacional. Densidade linear, como você já viu, né? Quantidade de massa em quilograma por unidade de comprimento em metro. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos as definições, né, de velocidade, definições dos elementos de uma onda, a definição da equação da onda, né, e a definição da equação de Taylor. Ok, galera? Então, aí bons estudos. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre os fenômenos em uma onda. Beleza?